Existe vida fora do corpo? Almas ou espíritos desencarnados vão para o céu? No reino de Deus as pessoas terão um corpo? Como será esse corpo? No céu seremos como um vulto ou um fantasma que ficará tocando harpa o dia todo? Teremos um corpo que pode ser palpado, tocado e abraçado? Resumindo, o foco desse vídeo é como será nosso corpo no reino de Deus. Quando morremos, algum espírito ou alma sai do corpo e vai direto para o céu? Primeiro de tudo, como já explanado em outros vídeos aqui no canal, é somente após a volta de Jesus é que os salvos irão para o céu e os perdidos receberão a condenação. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Isto é, até Jesus voltar, tanto salvos como perdidos estarão na sepultura, inconscientes, dormindo como que em um sono profundo e sem sonhos. Já há diversos vídeos no canal tratando sobre esse assunto. Os mesmos estão na descrição do vídeo. Agora vem a pergunta. Ok, eu assisti os vídeos da descrição, já entendi que é somente depois da volta de Jesus é que os salvos estarão com o Senhor Jesus e os perdidos receberão a condenação, mas como será o nosso corpo? O mesmo será material ou será um vulto? Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Será que essas passagens significam que no reino de Deus nós seremos como vultos, fantasmas, que ao alguém tentar abraçar ou tocar, o braço passa direto pelo corpo? Será que elas significam que corpos materiais, compostos por ossos e carne, não podem entrar no reino de Deus? Ora, se esses forem os significados de tais passagens, então, nesse caso, teríamos uma contradição na Bíblia, pois Jesus morreu, ressuscitou, e vejamos o que Jesus disse aos discípulos quando o mesmo apareceu a eles após a ressurreição. Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Eu sei, talvez você diga, tudo bem, mas esse é o corpo de Jesus. O corpo dele, sim, esse foi para o céu em carne e osso, mas o nosso não. Nós vamos apenas em espírito ou alma. Vejamos o que diz a Bíblia. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21. Como visto, tal passagem diz que o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E como visto em Lucas capítulo 24, versículo 39, o corpo de Cristo, após a ressurreição, tinha carne e ossos. Talvez alguém diga, ok, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em um corpo de carne e ossos, mas antes de ele subir ao Pai, ele deixou esse corpo e se tornou um espírito, deixando o corpo no qual ele ressuscitou. Pergunta: onde está escrito isso na Bíblia? Onde a Bíblia diz que Jesus deixou o corpo que ele ressuscitou e ascendeu ao céu somente em espírito? Voltando para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, devemos, primeiro de tudo, saber que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego koiné, e que a palavra traduzida como carne em tal passagem é a palavra grega sarx, que também significa natureza humana, a qual é voltada para o pecado. Isto é, Paulo está querendo dizer aqui
que a natureza humana, o homem em seu estado natural e corruptível, não pode entrar no reino de Deus. Se ele quisesse dizer aqui que corpos materiais e carne e ossos não pudessem entrar nos céus, Cristo não poderia ressuscitar em carne e ossos. Fora Jesus, Isaías, quando fala a respeito do reino de Jesus, diz: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 7. Será que as vacas, ursas, leões, lobos, cordeiros e etc. aqui são espirituais? Será que todos esses animais não têm carne e ossos? Será que o capim que a vaca e a ursa vão comer é um vulto, um capim espiritual e imaterial? E quanto a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, que diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A respeito de Cristo é dito: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Contudo, conforme já visto nesse vídeo, Cristo ressuscitou em carne e osso. Sendo assim, o corpo espiritual que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 não se refere a um corpo imaterial, como se fosse um vulto, mas um corpo imortal, que não adoece mais, que não envelhece, incorruptível, sem mais nenhum traço do pecado. Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Contudo, o homem espiritual aqui não é um vulto, um fantasma ou um espírito. Tanto o homem natural quanto o espiritual aqui são de carne e ossos. A diferença é que o espiritual é um homem que busca o Senhor. Da mesma forma, dadas as razões já vistas nesse vídeo, o corpo espiritual que Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios não se refere a um vulto, um fantasma, um corpo imaterial, mas a um corpo revestido da imortalidade e incorruptível. Se Paulo estivesse ensinando que um corpo material de carne e ossos não pode entrar no reino de Deus, como explicar os seguintes fatos? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Bem claras essas passagens. Mostram claramente que Enoque e Elias foram arrebatados vivos e em corpo. Se um corpo de carne e ossos não pudesse entrar no reino de Deus, e o que vai é apenas um espírito desencarnado, por que Enoque e Elias foram arrebatados vivos? Se o corpo não pudesse entrar, então, ao invés dos mesmos serem arrebatados em corpo, o espírito ou a alma sairia do corpo deles, flutuariam até o céu e o corpo seria deixado aqui na terra. Esses dois casos são as maiores provas que não existe vida fora do corpo. Outro caso que mostra que não existe vida fora do corpo é o caso de Moisés, que apareceu para Jesus junto com Elias. Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 9, descrevem tal aparição. Antes que alguém diga: tá vendo? Moisés apareceu para Jesus em espírito. Vamos à análise. 1. Como já visto aqui nesse vídeo, Elias foi arrebatado vivo e em corpo para o céu. Como explicar isso? Um vivo com corpo e um espírito? Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 11, a Bíblia condena expressamente qualquer consulta aos mortos.
porque de acordo com a Bíblia não existe espíritos desencarnados. Sabemos que os espíritos que aparecem em sessões mediúnicas são demônios disfarçados de espíritos dos mortos. Se Jesus estivesse consultando um morto, ele teria transgredido a lei de Deus, e sabemos que o mesmo nunca cometeu algum pecado, pois ali não era o espírito de Moisés, mas a pessoa de Moisés, um homem e não um vulto, pois surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 30. Vejam, dois homens e não dois espíritos. 3. Como já visto nos vídeos que estão na descrição, quem está morto está em sono profundo, inconsciente, e assim estará até a volta do Senhor. 4. Se é só após a volta de Jesus é que os salvos vão ir para o céu e não existe vida fora do corpo, como é que Moisés apareceu para Jesus junto de Elias? Resposta: é porque Moisés foi para o céu, mas para ir para o céu ele teve que ser ressuscitado, e assim o foi em corpo. Vejamos os fatos. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. E por que não acharam a sepultura dele? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas capítulo 1, versículo 9. Quinto, vamos então aos fatos que mostram que Moisés ressuscitou em corpo. Sua sepultura nunca foi achada. Miguel veio disputar o seu corpo. Será que Miguel veio disputar um cadáver que iria se decompor? Ou veio disputar um corpo de alguém que seria ressuscitado e iria ser arrebatado para o céu? É claro que veio disputar um corpo prestes a ser ressuscitado. Que objetivo teria a disputa por uma carniça? A maior prova que Moisés foi ressuscitado é que ele apareceu para Jesus junto com Elias, que nunca morreu. Observação: antes que alguém queira objetar a ressurreição de Moisés, vai ter um vídeo no canal falando só a esse respeito. Vejamos a seguinte análise que Pedro faz entre Davi e Jesus, a qual mostra que não há vida fora do corpo e é necessário a ressurreição para ir para o céu. Davi: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Atos capítulo 2, versículo 29. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Atos capítulo 2, versículo 34. Jesus, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Atos, capítulo 2, versículo 31 e 32. Bem clara a comparação. Jesus foi ressuscitado em corpo, e por isso está hoje no céu, junto ao Pai. Já Davi, diferente de Moisés e Jesus, está na sepultura até hoje. Seu corpo está lá, e devido a tal fato até hoje não subiu ao céu, como o próprio Pedro disse. Para finalizar, e vermos que é necessário a ressurreição e um corpo para irmos para o céu, leia Ezequiel capítulo 37, versículos 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado.
Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e os fiz, diz o Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14. Aqui está falando do dia da ressurreição, na volta de Jesus. Como vemos aqui, nossos corpos serão refeitos. E vale lembrar que a palavra espírito que aparece nessas passagens é a palavra ruach, que quer dizer fôlego, isto é, o Senhor vai pôr o fôlego de vida novamente em nossos corpos e seremos ressuscitados. Observação: onde aparece Espírito com letra maiúscula, ali se refere ao Espírito Santo. E como você sabe que essas passagens se referem à ressurreição? Veja o que diz os últimos versículos. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Ezequiel, capítulo 37, versículo 13. Quem é que vai abrir nossas sepulturas e nos fazer sair delas? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Meus irmãos, o reino de Jesus não é essa monotonia apresentada de forma errônea. Um local de vultos, espíritos desencarnados tocando harpa o dia inteiro, um local sem graça nenhuma, como apresentado pela maioria das religiões. Mas é um local de verdade, onde haverá animais, plantas, águas, árvores, rochas, pessoas de verdade, as quais comem, bebem, interagem, conversam, etc. Deus é o Deus da vida, não da monotonia. Aquele Éden que foi perdido vai ser restabelecido. Você vai ver seus amigos e familiares que morreram salvos. Vai poder abraçá-los, tocar neles, conversar com eles, etc. Para um maior entendimento sobre o assunto, recomendo a série Alma do canal Everton Ricardo, que está na descrição do vídeo.